De volta com o programa TVBA Entrevista com o Sérgio Silva, hoje conversando sobre Previdência Social, que está comemorando seus 88 anos de bons serviços prestados ao longo deste maravilhoso tempo. Para lembrar que, apesar da crítica que todo mundo faz, é considerado uma das melhores previdências do mundo. O presidente americano, o Obama, quer tentar fazer algo parecido nos Estados Unidos e não está conseguindo. Por incrível que pareça, os americanos não têm os direitos de aposentadoria que nós brasileiros... Eu estou rindo, sabe por quê? É um deboche, né? Lá nos Estados Unidos, um país milionário, bilionário, trilionário, não ter para o cidadão simples o que nós, felizmente, já conquistamos aqui. Olha, vamos lá. Primeiro os SMS. Salésio do Jardim Iririú, tem novidade sobre o caso Buscar? Não tem, o presidente do sindicato está de férias, nós não temos resposta, é um absurdo. Tânia do Cubatão. Essas duas aqui são de INSS, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho. Seu discurso criticando a STR é estranho. Você mudou de lado? A Defesa Civil não parou um dia. Eu não mudei de lado, eu sempre estive ao lado da verdade, primeiro. Segundo, eu disse que aqui que a Defesa Civil realmente trabalhou, inclusive citei o nome do responsável, só disse que ele infelizmente não tem estrutura necessária para atender toda a região norte de Santa Catarina. E também elogiei a Defesa Civil da Prefeitura Municipal, porque apesar de poucos funcionários, viraram todos madrugada, junto com os bombeiros, polícia, exército e voluntários. Tá bom? Desculpe, concordo em que em alguns lugares a culpa é da natureza, mas se a prefeitura cumprisse com o seu papel, como limpar os bueiros e os valos, que faz quase um ano que não é limpo, aqui no Aventureiro. Fica o registro, Aventureiro, não é feito aquilo que a prefeitura está informando. Sérgio, achei o cúmulo o prefeito dizer que o rio da Avenida Paulo Schroeder não encheu e dizer que foi feito limpeza constante às bocas de lobo, com este barro até metade, é uma vergonha. Ivone do Petrópolis, está aqui o seu registro. Ela disse que não concorda com as posições do prefeito em relação a Paulo Schroeder. Outro e-mail, você tem toda a razão, as imobiliárias e a própria prefeitura são os responsáveis por essa vergonha desses lotes vendidos em lugares inabitáveis em Joinville. Ivonete. Muito bom, concordo plenamente com você, outro telespectador se manifestando. Muito obrigado. Boa noite, Sérgio. Parabéns pelo comentário quanto à especulação imobiliária em áreas de risco. Sou do ramo imobiliário, mas acho uma pouca vergonha, temos que desmascarar esses políticos e imobiliárias que se aproveitam dos pobres, assina Fernando e dá inclusive o seu telefone. Muito obrigado, Fernando. Nós aqui do São Marcos estamos ainda sem água. Tem promessa de quando ela vai chegar? Nelson pergunta. Eu passei há pouco pela obra do Águas de Joinville, que está recuperando a ETA do Piraí, rompida de sexta para sábado, prometida para o domingo, não foi possível, a obra ficou mais complicada tecnicamente do que se imaginavam os técnicos, e hoje eles estavam trabalhando e vão virar a madrugada, dizendo que amanhã de manhã a situação vai ficar normalizada. Lembrando que não é apenas o São Marcos, aqui em Joinville, que está sem água. Quase 30% do município não recebe água regularmente desde que a adutora foi rompida. Outras perguntas? Tânia do Cubatão pergunta, por que o médico da perícia dá por tempo indeterminado e por que teria que fazer em maio novamente outra perícia, se o outro médico já tinha dado por tempo indeterminado? Minha amiga. Então, eu acredito, Sérgio, que está havendo assim, até algum desencontro aí na pergunta, porque provavelmente a pessoa teve dado por tempo indeterminado pelo médico assistente dela, e o médico da perícia pode ter dado por um tempo determinado. A perícia do INSS, ela dá um tempo determinado para reavaliação das condições da pessoa, para ver se a doença tem evolução positiva, se a pessoa melhora, se tem condições para retornar ao trabalho. Então, em regra, a perícia dá um tempo determinado para reavaliação dessa situação, ou dá um tempo determinado para a alta, para a recuperação, para o trabalho. Se a pessoa se sente insatisfeita com o tempo dado inicialmente, ela pode pedir uma nova reavaliação 15 dias antes de acabar esse prazo ou 30 dias após o término desse prazo, ela pode pedir nova reavaliação. Em regra, é assim que funciona. Eu precisaria ver o caso da dona Tânia para poder responder a ela mais especificamente. Outra pergunta. Pergunte a eles, os dois convidados, se não é injusto funcionários públicos que são sustentados por nós
da iniciativa privada terem direitos que nós, méros trabalhadores, não temos? Cláudia Almeida pergunta, eu peço também para a Jutália poder, já que você é servidora pública, responder. Olha, Sérgio, eu nem agora, nesse momento, eu nem poderia falar especificamente perante pelo cargo que eu estou aqui hoje, né, como gerente executiva. Mas falando como servidora pública, como o próprio doutor Rodrigo ali, né, sugeriu, ela que é servidora pública, falando como servidora pública, uma coisa que eu concordo é que todos os trabalhadores tenham o mesmo tratamento e o tratamento desigual seja na medida da desigualdade, né, que eu acho que é a igualdade dita pelo Rui Barbosa ali, que cada um seja tratado desigualmente na medida da sua desigualdade, na medida da sua necessidade ou de forma justa. Eu sou pela igualdade dos direitos de todos os trabalhadores e gostaria de ressaltar que, a partir da emenda constitucional 41, que é de 2004, os trabalhadores, servidores públicos, tanto do município, estado e federal, eles passaram a ter o mesmo tratamento para efeito de aposentadoria dos demais trabalhadores. Hoje existe ainda pouquíssima diferença. Hoje os trabalhadores, servidores públicos, eles têm obrigatoriamente que completar os 2 requisitos do tempo de serviço mais a idade mínima, coisa que hoje não é exigida pelo regime geral. Hoje os trabalhadores, servidores públicos também têm os seus benefícios calculados da mesma maneira que os trabalhadores do regime geral, e para que eles possam receber mais que o teto do regime geral, que é o regime do INSS, da iniciativa privada, eles têm que contribuir também para a previdência privada. E isso ainda não está acontecendo porque tem os casos do direito adquirido. Então, os servidores públicos que ingressaram após essa emenda, que é de 2004, eles vão ter os seus benefícios calculados da mesma forma que os trabalhadores do regime geral. Os que entraram antes de 2004 é que vão continuar com esses benefícios diferentes, então. Isso, então, quem entrou em 2003, 2002 e aí por aí tem por uma trás, situação de transição. Nós que entramos antes, né, como eu entrei em 1985, eu fico numa situação de transição. Eu tenho que completar o requisito mínimo. Por exemplo, eu hoje, mulher, servidora pública, só se aposenta aos 55 anos de idade e 30 anos de serviço. Então, tem que juntar esses 2 requisitos para poder se aposentar, coisa que hoje não é exigida no regime geral também. Então, essas aposentadorias milionárias acabaram a partir de 2004. Isso. Temos ainda temos regimes diferenciados em outros, tipo assim, por exemplo, o Poder Legislativo hoje, né? A legislação, eu não sei, talvez o doutor Rodrigo poderia até falar melhor sobre esse sentido, mas existe ainda diferenças, ainda existem funcionários diferenças. Do Legislativo, câmaras, assembleias e Senado. Isso, tem um tratamento, tá ouvindo, né? tem um regime diferenciado, mas é tudo por lei, eles têm uma contribuição também diferenciada. Por exemplo, a minha contribuição hoje é em cima do meu valor total do salário que recebo, que é um pouco acima do teto do regime geral. E o pessoal do regime geral, que quer ter uma aposentadoria maior que o teto, ele precisa contribuir para a iniciativa privada. O servidor público hoje, o que é antigo, como eu, não precisa, mas os que entraram a partir de 2004 já teve essa equiparação com os trabalhadores do regime geral. Então, está caminhando para uma unificação, muita coisa já foi corrigida nesse sentido aí. Eu acredito que está caminhando, porque eu acho que cada dia mais o povo está mais exigente e a população não está mais aceitando tantas desigualdades e tantos desmandos, né, principalmente nessa área aí dos nossos administradores. Precisa alertar que, obviamente, que os funcionários do Legislativo têm um tratamento diferenciado, a melhor, porque os legisladores é que fazem as leis. E eles pressionam. Deputado, faz esse trocinho aqui, vereador, faz esse trocinho aqui, presidente, aliás, do Senado, né, faz isso daqui. E, portanto, eles têm um tratamento diferenciado. Muita gente pensa, o Sérgio Silva foi vereador, deputado, está aposentado rico. Não, eu não ganho absolutamente nada de aposentadoria em relação a ter sido vereador ou deputado. Nada, nada. Eu vou me aposentar pelo INSS como você que está em casa, pelo mesmo salário, tenho que contribuir 35 anos, tenho que ter os 55 anos mínimos para poder requerer a minha aposentadoria e vou ganhar o que você em casa também está, se já for aposentado, está ganhando, ou você que quer se aposentar,
poderá, como eu, esperar ali na frente. Como é que é isso aqui? Desaposentação. Já ouviu falar nisso? A pessoa que não se aposenta mais, ela volta atrás? Doutor Rodrigo, o que é desapontação? É um desapontamento? Não, só pegando o gancho da sua fala, que você falou que teria que ter os 55 anos de idade, né? Não é 55, é mais? Na verdade é o seguinte, no regime geral, como bem falou a gente Jutália, não se exige a idade ainda, né? Existe o fator previdenciário, que é uma forma de cálculo criada em 99, que leva em conta o quanto a pessoa vai viver depois de aposentado, com base numa tabela de IBGE, a idade dela. Mas, assim, a pessoa tendo 35 anos de contribuição homem, 30 anos mulher, não precisa de idade alguma. Pode ter 50 anos de idade, porque isso consegue se aposentar. Só que ele vai ter um fator de redução grande. Grande, de 30% a 40% em média, com essa idade que você sugeriu, por exemplo. Mas o servidor público, por exemplo, para se aposentar, tem que ter o homem 60 anos e 35 anos de contribuição. E a mulher tem que ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Essa é a ideia. Não se aposenta. Essa é a ideia, inclusive, de trazer essa legislação para o trabalhador do regime geral, que somos nós, então, que pagamos o INSS. A partir de 2004, ficou mais difícil para o servidor público se aposentar do que nós. Sem dúvida. Havia essa imagem do servidor público de vida boa, tal, isso acabou. Eles foram, sem dúvida alguma, e eu falo sempre isso, que reforma previdenciária no Brasil virou sinônimo de redução de direitos, virou sinônimo de corte de benefícios. E os maiores penalizados, sem dúvida alguma, foram os professores, regra geral, tanto na iniciativa privada como do serviço público, e os servidores públicos. E como eu falei... Esses foram os penalizados. Grande, não só, também os do regime geral, mas os servidores públicos foram penalizados assim, fortemente. O INSS ficou em greve durante vários momentos, né, exigindo os seus direitos, o próprio INCRA também. Mas isso é só pegar o gancho da fala, mas falando sobre desaposentação. Essa é a palavra do momento, é o assunto do momento quando se fala em Previdência Social no Brasil. Até estamos todos aí, praticamente 5 milhões de ações no Brasil, aguardando o STF se manifestar sobre o assunto. Segundo eles, no máximo até março, vão se manifestar sobre a possibilidade do quê? A pessoa que trabalhou, se aposentou e continuou pagando o INSS após aposentado, esse dinheiro vai para o caixa da Previdência. Antigamente tinha o chamado pecúlio, que a pessoa resgatava após sair da empresa o valor que ela contribuiu após aposentado. Hoje, o que ela paga após aposentado, ela paga para nada. Esse dinheiro fica unicamente no caixa da Previdência. Mesmo me aposentando, eu continuo, se tiver um outro emprego, contribuindo. Exatamente, porque o fato gerador da contribuição previdenciária é o trabalho. A pessoa está trabalhando, ela tem que pagar o INSS. Só que ela paga para nada. E com a defasagem que há ao longo dos anos, que o governo dá uma porcentagem sempre maior para o salário mínimo e menor para quem ganha acima de um salário, a pessoa se aposentou com 10 ou 15 salários mínimos que podia antigamente, hoje recebe 3 ou 4. Houve algumas posições, tem projeto de lei no Congresso também, mas na verdade foi uma construção jurídica de vários advogados, de o quê? Que essa contribuição, com base no princípio da contrapartida, que a pessoa pudesse computar esse tempo que ela pagou e os valores contribuídos numa nova aposentadoria. Então, ela está se desaposentando, renunciando àquele benefício anterior para incluir o tempo de serviço que ela tem após aposentada. Na verdade, tem que ser analisado caso a caso, porque antigamente, por exemplo, até 98, não existia o fator previdenciário. Certo. Tem pessoas que, às vezes, com 30 anos de contribuição lá atrás, e hoje com 40, às vezes, o valor que ela vai receber hoje vai ser menor do que o lá de trás. Por quê? Porque tem um fator previdenciário que vai influenciar no valor da média, e às vezes a pessoa está pagando sobre um valor bem menor do que estava pagando na época de se aposentar. Então, na prática, é como se a pessoa tivesse querer revisar a sua aposentadoria, certo? Renovando ou anulando o que ele até ali tinha feito e atualizando a sua aposentadoria. Exatamente, é isso que é feito. A pessoa renuncia ao antigo benefício, não deixa de receber, claro, é feito pedido administrativo, que se exige pela Justiça, o INSS vai negar porque diz que já existe um benefício ativo, e a pessoa entra com o processo na Justiça. Eu recomendo para as pessoas que estão nessa situação que esperem alguns meses aí a posição do STF. Por quê? O STF manifestando, que é o maior tribunal que se faz justiça no Brasil, todos vão seguir o juiz, talvez o INSS até edite alguma instrução normativa, algo interno para, como aconteceu agora na revisão do teto, como aconteceu na época do IRSM, nessas revisões que foram dadas pelo STF. E a pessoa aguarda um pouquinho, porque o que está acontecendo na verdade, advogados um pouco vorazes aí no assunto, querendo lá, mandando cartinha para casa das pessoas, indo de casa em casa, aí, indo até, às vezes, propaganda
proibidas pelo nosso código de ética nas rádios e TVs, atrás dessas pessoas que querem fazer essa revisão. Ou até a despensão também, quem recebe pensão pode renunciar à pensão. Tem perguntas sobre isso. Mas poder... daqui a pouquinho você vai responder, eu já tenho muitos SMS, mas nós estamos indo para o intervalo comercial, só que eu quero dizer o seguinte, né? Eu fiz um apelo rápido. Olha, quem quiser o livro do Rodrigo pode mandar o primeiro SMS e eu vou entregar. São 7 SMS. Valmir Deretti, o livro, Adriano Silva, Raulino Limas, Helenita, Olívio e Maristela. Tu vai dar 7 livros ou só escolhe aqui? O problema é dele. Vou passar a lista. Eu não sei que horário chegou o SMS, mas eu passei todos juntos, tá certo? E daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo comercial e uma lista de livros, eu volto com o TVB Entrevista com Sérgio Silva.